Falando ainda sobre o Setembro Amarelo, vamos conversar com a psicóloga do CREAS, Brígida Lorana da Silva Rodrigues. Olá, Joyce. Olá a todos os ouvintes. Aproveitar, o finalzinho do mês de setembro para falar de um assunto que a gente veio debatendo durante todo esse mês e da necessidade de se continuar falando sobre, que é o Setembro Amarelo, que é uma campanha que visa a conscientização e prevenção dos casos de suicídio. Essa campanha, ela já foi, instaurada no Brasil desde o ano 2014. Só que no ano de 2019, ela ganhou um arcabouço bastante específico e importante de se debater, que foi a pandemia da Covid-19 e o aumento dos casos de suicídio, ligados, principalmente à medida de proteção que é realmente necessária, que é o isolamento social. A importância de se falar o quanto o isolamento social, o distanciamento dos pares e das atividades diárias afetou no adoecimento mental da população e, consequentemente, no aumento de casos de suicídios no Brasil e no mundo. Brígida, quais são as mudanças com o novo cenário da Covid-19 na questão das doenças mentais? Então, a Covid-19 é uma doença altamente contagiosa que afeta principalmente o sistema respiratório. E como ela é causada por um vírus, é muito fácil o contágio, no contato de uma pessoa com outra. Então, considerando essa realidade, uma medida de suma importância nesse período foi o isolamento e distanciamento social. Medidas que visavam esse distanciamento a um prazo de conter o vírus, conter esse contágio e evitar problemas maiores, que era o aumento dos leitos hospitalares e, consequentemente, também o aumento das mortes. Só que, com o distanciamento social, a gente acabou tendo os dois lados de uma mesma moeda, no sentido de que, sim, o isolamento social ele foi muito eficaz e ainda é muito eficaz na disseminação do vírus. Me distanciando, as chances de eu passar o vírus para outra pessoa e aumentar o número de casos é bem menor. Então, aqui, com o distanciamento social, a gente conseguiu conter uma doença física, a Covid-19. Só que o outro lado da moeda diz respeito ao distanciamento social, eu não ter contato com os meus pares, com outras pessoas, não poder frequentar espaços de lazer, espaço de cultura, ou até mesmo não ter espaço mesmo de produtividade, seja o trabalho, seja a escola. Isso acabou aumentando o adoecimento mental. Essa é uma grande influência da pandemia da Covid-19, a medida de proteção, que é o distanciamento social, e o aumento dos casos de suicídio. Por quê? O isolamento social, toda essa nova rotina, toda essa privação de estar em lugares públicos, de ir e vir, com a mesma liberdade que a gente tinha antes, do contato com os pares, dos espaços de produtividade, todas as questões, toda a vida que a gente tinha antes, sendo privada, nesse momento, acabou aumentando o número desse adoecimento e, consequentemente, os casos de suicídio. Psicóloga, nos fale quais são os principais disparadores deste adoecimento mental durante a pandemia da Covid-19. São diversos, os casos de disparadores de adoecimento mental na pandemia. Só que, tem alguns casos que eu considero muito pertinentes de serem falados, debatidos e pensados. Um desses casos é o contexto financeiro. Então, quando a Covid-19 atingiu principalmente o Brasil, a gente não estava vivenciando um contexto político-econômico favorável para a população. Então, já não era um contexto muito favorável. Então, com a vinda da pandemia, isso intensificou 3, 4 vezes mais, porque o número de emprego reduziu muito. As pessoas que já tinham seu emprego, principalmente as pessoas que tinham fonte de renda autônoma, elas acabaram também tendo seus lucros, seus ganhos, sua produtividade, suas vendas reduzidas. Então, tudo isso influenciou muito no contexto econômico e financeiro e muitas pessoas acabaram ficando desempregadas, sem nenhuma fonte de renda ou com alguma fonte de renda reduzida, que não dava ainda para manter o patamar de vida que tinha anteriormente. O contexto financeiro na pandemia, ele foi um disparador muito grande de adoecimento mental.
O contexto social também, que foi mais dessa privação mesmo, de estar em pares, de estar em contato com as outras pessoas, de poder ir e vir, de frequentar lugares que são necessários para o lazer. O lazer, ele é um dos elementos fundamentais na produção de saúde e a falta dele na produção de doença mental. Então, assim, essa falta de estar em sociedade, conviver em sociedade, também foi um dos grandes disparadores da pandemia, influenciando no adoecimento mental. Outro disparador que eu considero também muito importante foi a informação midiática, né? No início de tudo, a gente vivia um bombardeio de informações, né? Pouco se sabia sobre como conter esse vírus, como eu disse anteriormente. Só que ao mesmo tempo eram muitas informações do crescente número de mortes, de como assim se espalhava rapidamente, como estava chegando no mundo a questão do desemprego, a questão dos leitos lotados, a questão das novas variantes. Então, assim, a todo momento, seja por meio da rádio, seja por meio da televisão, da internet, eram muitas informações que chegavam, só que pouco se sabia ainda como evitar, como ter um controle da situação. Então, assim, muitas pessoas não davam conta de filtrar todas essas informações, né? Porque assim, a informação é muito necessária na medida de prevenção, principalmente, né? A gente se informa para a gente prevenir, mas ainda é necessário um filtro dessas informações. E muitas pessoas não davam conta de filtrar. Então, todas essas informações, ao mesmo tempo que poderia salvar no sentido de prevenir, só que ao mesmo tempo muitas pessoas não conseguiam ter esse filtro. E era difícil realmente ter esse manejo. Então, assim, esse bombardeio de informações acabava adoecendo, né? Um estado mesmo de adoecimento, de perturbação, de pânico, dentre outros sintomas de adoecimento mental. E eu considero também um outro disparador muito importante nesse adoecimento, né, muito influenciável nesse adoecimento, que é a morte, porque a gente sempre associou muito a Covid-19 com a morte, porque realmente foi muito grande no mundo um número de casos de morte. Então, assim, a morte, ela é cercada por muitos tabus, né? E é algo que assombra todo mundo, né? Quem não tem medo, né? Quem não teme a morte. Então, eu acho que a morte também foi um disparador muito grande desse adoecimento mental. Eu considero esses 4 influenciadores, disparadores de adoecimento mental presentes na pandemia. E qual o público mais propício a esse tipo de adoecimento? Então, considerando assim essa realidade do aumento de casos de suicídios, do adoecimento mental, vários estudos foram feitos, né, para saber quem são essas pessoas, quais são os transtornos que mais acometem essas pessoas, o que pode ser feito, né? Então, assim, esses estudos originaram levantamentos de dados, e esses levantamentos demonstram que dos transtornos mentais, os casos que mais aumentaram foram os casos de depressão, que praticamente dobraram em relação a anos anteriores, e os casos de ansiedade e estresse também. Eles tiveram um aumento, assim, em relação a anos anteriores de quase 80%. E o público-alvo que mais foi atingido nesse período foram as mulheres, né? Porque também estudos mostram que as mulheres foram, né, o grupo que mais se encontraram desempregadas, né? Então, assim, elas foram mais propensas do que os homens a sofrer com ansiedade, com a depressão e com estresse nesse período de pandemia. E, assim, muitas pessoas, mesmo que não tiveram crises, relataram algum sintoma de estresse agudo, de ansiedade ou sintoma depressivo. E esse contexto não levou apenas também aos dados de aumento dos casos de transtornos mentais, né? Depressão, estresse e ansiedade. Também evidenciou o aumento do uso abusivo de álcool e outras drogas durante esse distanciamento social devido à Covid-19. Então, assim, aumento dos transtornos, aumento do uso abusivo de álcool e drogas. Em vários lugares, eles tiveram até medidas de prevenção, né, que limitava a venda de álcool, por exemplo. Quais são as perspectivas para a pós-pandemia e a saúde mental? Eu, enquanto psicóloga, né, profissional dessa área de saúde mental,
considero que a nossa saúde mental, ela já merece uma atenção em qualquer época, em qualquer período, em qualquer situação. Só que eu considero que pós-pandemia, a gente vai precisar redobrar a nossa atenção e os nossos cuidados para a saúde mental, considerando que muitas pessoas adoeceram absurdamente nesse período. E assim, pessoas, independente de classe social, lógico que a gente tem uma evidência maior das classes sociais mais baixas, mas assim, foi um adoecimento que atingiu várias classes sociais, várias faixas etárias, desde idosos até crianças. Temos sim crianças adoecidas nesse período de pandemia, crianças também que tentaram e até concluíram o ato do suicídio, né? Então, assim, eu acho que pós-pandemia, o nosso maior desafio vai ser como se refazer psicologicamente, emocionalmente, como se reinventar, né, de um longo período que foi tão influenciável de forma negativa em nossas vidas, no nosso emocional, na nossa saúde. Então, assim, a pandemia, ela mudou muitas coisas, inclusive mudou a nossa forma de se relacionar com nossos pares, nossa forma de viver em sociedade, né? Passado esse momento, quando a gente, né, entre aspas, voltar para a sociedade, voltar para a convivência, provavelmente a gente vai encontrar um outro cenário, diferente do cenário anterior à pandemia. Então, assim, infelizmente, né, a gente não tem respostas prontas e nenhuma receita para dizer assim como será, o que fazer, como superar isso, né? Infelizmente, a gente não tem respostas. Só que eu acho que a gente precisa, e com urgência, pensar em estratégias de como tornar isso menos dolorido, né, menos sofrido, menos adoecedor. Eu considero assim que algumas questões emergentes é da gente já ir retornando, e isso já é uma necessidade antiga, de retornando, de abrir espaços de fala e de escuta e de informação também sobre o adoecimento mental, sobre os transtornos mentais, sem carregar essa culpa do adoecer mentalmente, né? Porque, né, devido a tabu, a gente tem medo de adoecer mentalmente, a gente tem medo de falar que adoecemos mentalmente. Então, acho que assim, que uma estratégia importante é criar esses espaços de desconstrução para reconstrução da nossa saúde mental, né? Então, é de falar sobre, de debater, de informar, de não ter medo desse adoecimento para buscar minimizar esse sofrimento, né? Para buscar uma possível cura ou um possível alívio dessa dor, né? Dessa dor psíquica. E não só basta também abrir esses espaços de fala, né? É de suma importância que a gente tenha uma rede de apoio para sanar todo esse adoecimento. E essa rede de apoio engloba tanto a família, os amigos, a sociedade, quanto uma rede de apoio de serviços públicos. Então, talvez uma outra estratégia seja a gente reforçar mesmo os serviços públicos ligados à saúde mental, que vamos precisar, né? Que a gente vai vencer, estamos vencendo graças, né, os avanços, a ciência, ao SUS, estamos vencendo uma doença física, só que a gente vai precisar se reinventar para vencer também uma doença emocional consequente da pandemia da Covid-19. Então, reforçar essa rede de apoio familiar, de amigos e dentre outras redes de apoio. Como reforçar também a rede de serviços públicos ligados à saúde mental, né, ligados a prestar suporte a esses usuários, também é uma estratégia de suma importância. Mas creio que da gente criar esses espaços onde a saúde mental seja vista com mais importância, com um olhar mais especial e com menos preconceito e tabu, e da gente reforçar essas redes de apoio, é um caminho viável, importante, necessário. E para encerrar, eu queria dizer que apesar de estarmos concluindo o mês de setembro e com ele a campanha do Setembro Amarelo, suicídio, adoecimento mental, saúde mental, transtornos mentais, são temas de suma importância de serem falados, debatidos, campanhas informativas durante o ano inteiro, porque é uma realidade cada vez maior, cada vez mais precoce no nosso país e que pode ser evitada. Pode ser evitada com informação, pode ser evitada com suporte. Então, assim, que esses temas não fiquem somente aqui,
que não se encerre junto com o mês, né? Que possamos estar sempre assim, debatendo, conversando, prestando suporte sobre isso. Que precisa desse espaço de escuta, que precisa desse espaço de fala, que precisa, às vezes, até mesmo de espaço de silêncio, né? Então, estamos aqui, você não está sozinho, mesmo encerrando o mês de setembro, esse suporte não se encerra, né? Os nossos serviços continuam para quem precisa, e sua vida importa. Obrigada, então, pela sua participação. Obrigada a todas as pessoas que passaram pela nossa série do Setembro Amarelo, as psicólogas do CREAS, né, o Iago, a Claudineia, que deu essa força para a gente poder realizar essa série de prevenção ao suicídio em comemoração ao Setembro Amarelo. Perfect.